Seja mais uma vez bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre Romanos, a carta de Romanos. Em Romanos 4, versículo 4, diz o seguinte: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. E ele continua dizendo, no versículo 6, Davi também falou a esse respeito quando escreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. E Davi diz: como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. O que Paulo está se referindo aqui? Ele está apresentando aos romanos, porque essa carta é para os romanos, referente de que as obras elas não são a causa de levar as pessoas para o céu. Como assim? Por exemplo, ele está falando que mesmo que as pessoas pratiquem boas obras, as mais belas possível, elas não levam ninguém para o céu. Não leva. Você abandonar o pecado e começar a praticar boas obras, isso não vai segurar a salvação. Ele está falando justamente isso. Ele está falando, ó, se você pratica boas obras e isso leva à salvação, então você tem é, como se achegar a Deus e dizer, Deus, eu tenho esse direito de ser salvo porque eu fiz boas obras. Não funciona assim. A salvação não é alcançada por boas obras. Por quê? Porque primeiro, as boas obras ela é anulada, mesmo que você pratique a vida toda boas obras, todas essas boas obras que você fez durante a sua vida toda, ela é anulada porque houve um representante da humanidade que caiu, não conseguiu permanecer firme na lei. Então, de início, mesmo que você cogite em fazer o bem a vida inteira, isso não vai assegurar a sua salvação, porque Adão era o nosso representante e ele caiu. Segundo, há uma lei dentro de nós, né? Um mal dentro de nós, que mesmo que a gente tenha alguns resquícios de fazer o bem, esse bem ele não é suficiente para nos salvar. Mesmo que você tenta cumprir a lei, você não vai conseguir. Por quê? Porque esse mal que cogita você pensar em fazer o bem já é suficiente para reprovar você. Paulo ele vai falar aqui, ó, no capítulo 7, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal que está presente em mim. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, ó, mesmo que eu faça coisas boas, é, é, isso não é suficiente para me assegurar a minha salvação. Por quê? Porque só em eu cogitar em fazer o bem, já por si só, isso já é declarado que há um mal dentro de mim. Porque se não houvesse esse mal dentro de mim, eu não cogitaria, não pensaria em fazer o bem. Eu faria isso naturalmente, porque é da minha natureza. Mas como não é da minha natureza fazer o bem,
Então eu cogito na mente em fazer o bem. Eu vou fazer o bem. Então existe, é o que Paulo está dizendo, existe um mal, o pecado dentro de mim que refreia eu fazer o bem e que me faz analisar se é bom fazer o bem. Se não existisse esse mal dentro de nós, a gente não pensaria, ou melhor, não teria essa divisão de pensamento em fazer o bem. A gente faria o bem sem sequer pensar, porque isso seria da natureza da pessoa fazer o bem. Então eu não pensaria assim, rapaz, eu vou fazer o bem, porque fazer o bem é saudável, fazer o bem é bom. Isso é bom para mim. Então, se eu penso que fazer o bem é bom, então existe algo dentro de mim que é mal. Não sei se deu para entender. Por exemplo, se uma pessoa é 100% bom, não existe mal, ela não pensaria assim, eu vou fazer o bem. Ela faria o bem porque nela só existe o bem. Não existe algo refreando ela. É basicamente isso que Paulo está falando. E voltando ao texto, ele diz que, então, se mesmo que você trabalhe, isso não assegura a sua salvação. Por quê? Porque um trabalho, ele te dá direito ao seu salário. Ou seja, se você faz boas obras para a salvação, e se as boas obras é o, o pagamento para ser salvo, então você tem esse direito. E a Bíblia fala que nenhum ser humano tem esse direito, não é alcançado por boas obras. Então, como é alcançado? Ele continua no versículo 6, que é a passagem de Davi, que diz: Como são felizes aqueles a desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. E ele diz também, Paulo aqui se refere a Davi, ele diz que Davi fala que que considera justo sem ter trabalhado para isso. Ou seja, as pessoas ela alcançam a salvação sem teres trabalhado para alcançar. E como que ela alcançaram se elas não trabalharam por isso? Por exemplo, a passagem do ladrão da cruz, a pessoa que morre na cruz junto com Jesus, porque Jesus morre e morre mais duas pessoas também com Jesus. E um deles foi alcançado graça sobre ele, mas ele não trabalhou para isso. Ele mesmo declara fala que a vida dele foi de pecado. Ele merecia estar ali naquela cruz, porque ele fez por onde merecer. Mas Jesus, mesmo assim, o declara é, ali e acha graça naquilo. Mas ele não trabalhou, ele não praticou obras. Mas o que fez então ele ser salvo ali? Foi o arrependimento, o reconhecimento e a fé em Jesus Cristo. A carta de Romanos é inteiramente falando sobre isso, que a salvação ela não é alcançada pelas obras, mas sim a fé em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que a pessoa ela deve ter fé em Jesus Cristo, depositar sua fé em Jesus Cristo. Mas como assim? Porque a salvação ela é em Jesus Cristo e unicamente em Jesus Cristo. É a obra de Jesus Cristo que salva as pessoas. Então eu tenho fé em Jesus, na obra de Jesus, que o que ele fez foi para me salvar. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando, ó, Adão era o seu representante e ele caiu. Então, se ele caiu, você caiu, porque Adão é a árvore e você é o fruto. Então, se Adão é a árvore e Adão caiu, ou seja, a árvore é má. Os frutos, que somos nós, é automaticamente má, porque a árvore é má. A árvore não pode ser má e os frutos bons. Isso é impossível de acontecer, porque os frutos ele vêm da mesma é, essência da árvore.
a árvore tem a essência de mar e os frutos bons, isso é impossível. Então, Adão, como representante, caiu, eu automaticamente também caí. E como é alcançada a salvação? Veio outra árvore, sem pecado, o qual é Jesus, e ela faz todo o trabalho que é, todo o requisito que é feito para salvar pessoas, que tem que ser da mesma natureza e tem que ser sem pecado. Jesus tinha essas dois requisitos. É 100% homem e sem pecado. Então Jesus faz todo o trabalho não para ele alcançar algum mérito, mas para nos dar esse mérito, né? Então a salvação ela vem exatamente de eu depositar minha confiança, minha fé nas obras de Jesus Cristo, e as obras de Jesus Cristo, eu tenho fé que ela é suficiente para me salvar. Tá, aí você pode dizer, ah, mas então eu não faço nada, então de início eu não faço nada, eu só deposito a minha fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando de Davi, ó. São considerados justos sem teres trabalhado para isso. Eu não trabalhei. Quem trabalhou foi Jesus Cristo. Unicamente Jesus Cristo. Eu deposito a minha fé que as obras de Jesus Cristo é suficiente para me salvar, porque ele fez isso por mim. Então, para que servem as obras? Ela é inútil? Ela é sem valor? Ela não serve para nada? Não. Aí que vem outro mistério. Quando a pessoa deposita fé em Jesus Cristo, que as obras de Jesus Cristo é suficiente para me salvar, aí sim vem o mistério da salvação, que alguns chamam de metamorfose, uma mudança total, que faz com que eu pratique boas obras, não para alcançar salvação, mas com gratidão, porque eu já alcancei a salvação. Então eu pratico boas obras não para alcançar a salvação, mas por gratidão pela salvação. É isso que é as boas obras. Não é o requisito para a salvação, mas é o resultado da salvação. Aí no capítulo 3 de Romanos, ele diz o seguinte, no versículo 21 em diante. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem a exigência da lei. Como eu já dizia, as pessoas foram salvas sem a exigência da lei. Você não precisou cumprir a lei para ser salvo. Por quê? Porque outro em seu lugar cumpriu. É isso que Paulo está falando várias vezes em Romanos. E ele fala, então como? Como? Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. É isso que é o segredo do Evangelho. Porque Paulo ele fala no capítulo aqui de Romanos, ele fala por que os judeus caíram. Porque eles tentaram buscar salvação por meio da lei. E a lei foi a pedra que o derrubou. Porque ninguém alcança a salvação cumprindo a lei. Porque você não consegue cumprir a lei. Você tem um mal que refreia e que faz você quebrar a lei todos os dias. Então, se você quebra a lei todos os dias, você já não é alcançado. Você não alcança a salvação pela lei. E por último, eu quero mencionar o versículo 21 do capítulo 7 de Romanos, que diz assim: Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo o mal que está presente em mim. É isso. Você quer fazer o que é certo, mas só em você.
cogitar em fazer o que é certo e não consegue, há uma batalha interna dentro de você que muitas vezes você quer fazer o bem e não consegue fazer o bem, aí já mostra que você não é bom, mas é mal. Então, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham entendido. Beleza? Forte abraço e até a próxima.